Alô, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Boa noite, pessoal. Todos estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo ver a tela? Tudo certo? Tudo certo, boa noite. Boa noite, boa noite. Beleza. Esperar mais 2 minutinhos aí. O pessoal que entrou conseguir entrar aí direitinho, a gente já começa então, tá?
Então, beleza, pessoal. O que a gente vai conversar hoje, tá? Tem um assunto que é muito importante na eletrônica, que é o funcionamento, desenvolvimento e manutenção das fontes de tensão, tá? Então, essa aula, ela vai mostrar o que são as fontes de tensão, os modelos clássicos que nós temos, tá? E ela vai ser mais voltada para componentes eletrônicos, tá? Ela vai ter alguns componentes que a gente não trabalhou, mas eu gosto de dar essa aula antes da gente entrar especificamente em alguns componentes, para vocês, então, terem a noção da importância e o porquê se estuda e se aplica esses componentes, tá? Beleza. Tá conciso aí? Oi? Oi? Acho que alguém esqueceu o microfone aberto. Eu? Tá, então tá. Então, pessoal, eu preciso que vocês olhem, tá? Para essa imagem aqui na tela. E vocês podem perceber que existem 3 situações de gráficos ali, tá? Vocês podem perceber que na primeira situação a gente tem então um sinal muito bem definido, tá? Um sinal alternado, que ele está oscilando numa senoide, né? Então vocês podem ver que horas ele está no semiciclo positivo, horas ele está no semiciclo negativo, né? E ele vai alternando de acordo com a frequência. Beleza, tá. Mas uma coisa que eu quero perguntar para todos, e isso a gente já discutiu um pouco em aula, é em relação ao funcionamento dos equipamentos eletrônicos. Seja eles quais forem, tá? Como, por exemplo, aparelhos de televisão, como notebooks, tablets, smartphones. Esses equipamentos, eles são alimentados por uma corrente alternada que vem da rede, mas o funcionamento do circuito interno é dado através da corrente contínua, tá? Então, antes de alimentar a carga, essa corrente precisa passar por uma etapa que vai, então, deixar ela contínua. Ela vai ser feita uma conversão, tá? Para ser utilizado da maneira que a gente quiser, tá? Então, assim, ó, como que a gente faz isso, tá? Ao longo da história, quando os primeiros componentes eletrônicos foram desenvolvidos, né, os primeiros processos, como, por exemplo, o processo de dopagem ou o processo da utilização do silício, germânio, nós temos alguns componentes que são capazes de realizar esse processo. Um desses componentes é o diodo, tá? Não sei se alguém aqui já ouviu falar em diodo. Esse componente, então, ele tem uma junção de 2 materiais, um material tipo P, um material tipo N, que depois a gente vai ver, e ele tem uma especificidade, tá? Ele é um semicondutor. E o que é um semicondutor, pessoal? Semicondutor é um componente capaz, então, de atuar como chave, tá? Se ele for polarizado diretamente, ele vai atuar como uma chave fechada. Se ele atuar inversamente, ele vai atuar como uma chave aberta. Tá, mas peraí, por que a gente precisa saber disso? A gente precisa saber que o sinal alternado, ele tem um ciclo positivo e um ciclo negativo. Perfeito, tá? Vocês concordam comigo? Quando ele é submetido a um diodo retificador, que é um diodo do material tipo P e do material tipo N, ele então vai apenas conduzir em um único ciclo, tá? Então vocês podem perceber aqui, ó, nessa primeira situação, tá? Aqui em vermelho, a gente tem um sinal alternado, tá? Após passar por um processo de retificação de meia onda, nós temos então, tá? Um semiciclo unilateral, porque ele está apenas em um lado, tá? Ele está no sentido positivo, e interrompido, tá? Que ele está, então, aqui, quando ele vai para o semiciclo negativo, ele fica zerado, tá? Então, vocês podem perceber que o sentido da corrente já não é mais em 2 semiciclos, tá? Ele é apenas em um semiciclo. Vocês podem perceber, tá? Aqui, nessa primeira etapa aqui, que ele, então, não está indo para o lado negativo. Então, ele está interrompido. Nessa terceira situação aqui, vocês podem ver, tá? Que o sinal da corrente, ele está em vários picos, tá? Ele está em vários do mesmo ciclo.
Então, pessoal, a primeira etapa a gente chama de retificação de meia onda e a segunda etapa a gente chama, então, de retificação de onda completa, tá? Então, o que acontece? Primeiro, a gente vai, então, retificar esse sinal. Depois que esse sinal é retificado, a gente vai, então, para a próxima etapa, que é a etapa de filtragem, tá? O que é a etapa de filtragem, pessoal? Vocês podem perceber que quando a gente faz a retificação do sinal, a gente vai ter um intervalo que muitas vezes pode ser um intervalo longo, tá? Entre os dois ciclos. Então, a gente precisa diminuir a distância entre um pico e outro. Essa distância entre um pico e outro é chamada de ripple, tá? A intenção da filtragem é diminuir o ripple, tá? Então, aqui, pessoal, eu quero que vocês atentem, tá? A essa segunda figura, onde está mostrando o gráfico da oscilação da tensão, tá? E aqui a gente está diminuindo esse ângulo, tá? Mas aí eu pergunto para vocês, eu quero que alguém me responda, tá? Se o equipamento foi projetado para trabalhar com uma tensão contínua, como que tem que ser a forma de onda da alimentação? Pessoal? Alguém? Tinha que ser reta? Exatamente, perfeito. Então o sinal tem que ser uma reta. Se o sinal tiver ondulado, por mais que esteja no mesmo ciclo, ele é considerado uma corrente contínua? Pessoal? Fala de novo aí que eu não entendi. Por favor. Se a alimentação de um equipamento tiver uma forma de onda que tenha oscilações, mesmo que seja no mesmo ciclo, mas se tiver oscilações, essa tensão de alimentação, ela é contínua? Não totalmente. Eu acho que não, porque a contínua ela não oscila, ela segue sempre no mesmo ritmo, né? Exatamente, exatamente. Então, na primeira etapa, quando eu estou retificando o sinal de entrada, eu tenho que dar um choque brusco, tá? Então eu retifico, corto o semicírculo negativo, beleza, boto todos para o mesmo semicírculo, tá ok. Só que agora, a minha tensão está no mesmo sentido, só que ela tem oscilações. Quando eu faço a etapa de filtragem, tá? Etapa de filtragem, eu estou diminuindo a distância entre um pico e outro. Então, eu estou deixando ela um pouco mais uniforme, tá? Então, ela está quase atingindo a reta. Quase atingindo a reta, mas ainda não é uma reta, tá? Depois disso, pessoal, o que me falta, tá? Me falta, então, eu aperfeiçoar essa reta, deixando ela contínua, prontinha para ser utilizada no nosso equipamento, tá? Então, pessoal, se vocês pegarem Malvino, Bolested, se vocês pegarem altas bibliografias clássicas da eletrônica, tá? Da eletrônica contemporânea, vocês vão então perceber que o primeiro projeto já feito... Vocês estão me ouvindo, pessoal? É que agora eu recebi uma notificação aqui que eu estou sem microfone. Vocês conseguem me ouvir? Não, estou te escutando. Tá, Ele beleza. está falhando, professor. O microfone ele está falhando. Tá, beleza. Então vamos dar sequência, tá? Então era como eu vinha dizendo. Se vocês pegarem qualquer bibliografia da eletrônica clássica, eletrônica moderna que nós temos, tá? E olharem os primeiros projetos de regulação de tensão, vocês vão ver essa imagem aqui, tá? Isso aqui é um projeto clássico, tá? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Eu tenho um transistor, muitos chamam de transistor, mas a pronúncia correta é transistor. Tenho um diodo Zener na base dele e um resistor. O que esses três componentes juntos vão fazer?
eles vão fazer uma regulação no sinal de saída de uma fonte, tá? Então, esses 3 componentes vão fazer a estabilização final que nós temos, tá? Por isso que a gente vai ver transistor, por isso que a gente vai ver o diodo Zener, tá? O transistor, assim como o diodo, eles são da família dos semicondutores, tá? Eles têm material tipo P, material tipo N, mas aí a gente vai ver mais detalhadamente depois cada componente. Eu estou dando uma aplicação para vocês, então, entenderem o processo de funcionamento e entender também a importância de cada um desses componentes, tá? Esse resistor aqui, que vocês podem ver na imagem, ele está fazendo, então, um elo de realimentação, tá? Entre o Zener e o diodo, para garantir... Para mim, tá falhando o teu áudio, professor. Tá falhando muito? Não consegui ouvir nadinha agora que tu falou por último. Tá. Nesse caso aqui, pessoal, nesse caso, vocês podem perceber que tem um resistor entre o transistor e o diodo Zener, tá? Esse resistor, ele vai estabelecer um elo de realimentação, garantindo que a tensão que fica sobre o Zener não seja dividida com a tensão que está em cima do transistor, tá? Fazendo uma ligação em paralelo. E isso vai diminuir a probabilidade de o transistor receber uma carga maior de tensão e acabar queimando. Então, percebam, pessoal, percebam que as ligações série, paralela e mistas, elas são muito importantes para esse conceito de divisão de tensão. Na eletrônica, colocar um resistor em paralelo pode ajudar a dividir a tensão em cima de outro componente, garantindo a segurança. E assim sucessivamente. Tanto para a corrente, quando a gente tem uma corrente muito elevada, ou para a tensão. Por isso que aqueles conceitos que a gente trabalhou são muito importantes, tá? É travado meu computador, tive que reiniciar aqui. Beleza, beleza. Vamos adiante então, tá? Então, é isso que você precisa entender. Primeira etapa de uma fonte, retificação. Segunda etapa, filtragem. Terceira etapa, regulação, tá? A gente tem outra etapa, que é a etapa do transformador de fazer a rebaixação, tá? Mas aí a gente entra em outro momento, tá? Agora, a gente precisa saber basicamente essas 3 etapas, tá? Então, assim, ó, em casa, se vocês comprarem 4 diodos, um capacitor e um 555, 4017, com componentes que depois a gente vai ver, a gente vai poder, então, construir uma fonte de alimentação, tá? A gente vai conseguir transformar a corrente alternada em corrente contínua, prontinha para alimentar um equipamento, tá? Tranquilos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? De boa? Tá. Eu quero que vocês se atentem a uma coisa, tá, pessoal? Esses componentes que eu estou mostrando aqui, eles são componentes dedicados. O que eu quero dizer com dedicados? São componentes que podem ser substituídos de maneira direcionada. Eu posso substituir eles independentemente de outros componentes. Eu posso simplesmente pegar o resistor e trocar por outro, o transistor, o diodo. Existe na eletrônica os circuitos integrados. Aí são circuitos que possuem esses componentes internos, onde não há possibilidade de haver a substituição, tá? Então, eu não posso substituir um a um, eu tenho que substituir o circuito inteiro, tá? Então, beleza. Aqui a gente pode ver todas as etapas, pessoal. Aqui a gente tem a transformação da energia com o nosso transformador. Depois disso, a gente passa pela etapa de retificação com o diodo. Depois, então, nós temos a etapa de filtragem com o nosso capacitor eletrolítico, tá? E depois a regulação, tá? Eu quero que vocês olhem aqui em cima, ó. Ela entrou alternada, depois ela foi rebaixada, depois disso ela passou para a etapa de retificação, então ela ficou no mesmo lado, depois filtrou, deixou ela quase reta e depois regulou e ela ficou retinha, tá? Você consegue entender?
Sim. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? A hora é agora. Eu vou fazer a chamada. Oi? Alô? Oi, pode falar? Alguém perguntou alguma coisa em relação à chamada? Ô, Não? professor, Pode falar. esse esqueminha aqui acontece em qualquer fonte que tu vai passar de alternada para contínua. É esse processo. Exatamente. Exatamente, esse é o processo. Todas as fontes, se eu pegar a fonte do meu notebook, o processo vai ser esse. Se eu pegar essa fonte aqui, vai ser esse. Se eu pegar o carregador do meu celular, o processo vai ser esse, tá? Só que, claro, vocês precisam entender o seguinte, eu estou mostrando a forma convencional, a forma no que foi desenvolvido, tá? Hoje, todo esse processo vem em um único circuito, mas o processo é exatamente o mesmo, tá? Eu posso fazer isso com circuito com componentes dedicados ou com componentes integrados, tá? Muito provavelmente o nosso celular, dependendo da fonte aí, vai ser um circuito integrado. Não que não hajam aí vários dedicados. Agora, na próxima aula, eu posso abrir um carregador e mostrar para vocês, tá? Vocês vão ver lá o resistor, o diodo, o transistor, o capacitor. Vocês vão ver tudo ali dentro, tá? Fazendo esse processo. Beleza? Beleza. Hoje a maioria dos circuitos eles vêm integrado, né? A gente hoje tu nota até, por exemplo, hoje se a televisão estragar, normalmente eles trocam todo o circuito integrado. Por exemplo, se estragar o áudio ou o vídeo, tu troca todo o circuito, toda aquela placa para é substituída, né? Ele não troca mais um capacitor só um. Exatamente, é exatamente esse o pensamento, tá? Quando a gente precisa de robustez, potência, muito provavelmente os componentes são dedicados, tá? Tu vai usar um SR, um TRIAC, um JAC, tu vai precisar de potência, aí vai ser o componente. Circuitos mais básicos aí, vai ser nesse mesmo processo. Vocês podem perceber que aparelhos de som, vocês podem ver que tudo diminui. Tela de computador diminui, celular diminui, mas equipamento de som, ainda as centrais são bem grandes, porque a gente precisa trabalhar ali com muita divisão de tensão, muita divisão de potência. Então, são componentes que têm essa característica de ter componentes dedicados, né? Vocês abrirem, vocês vão ver capacitor, vocês vão ver transistor, vocês vão ver diodo. Mas, em outras situações, não. Vocês podem ver que a fonte da televisão ainda é algo grande. Vocês podem abrir, vocês vão ver lá um transformador com núcleo de ferrite, vocês vão ver um capacitor. Então, ainda tem essa necessidade aí, tá? A tendência no futuro é que daqui a pouco tudo seja integrado e digital, tá? Pode ser. Mas a eletrônica analógica convencional ainda é muito, muito utilizada, tá? Ela ainda é majoritária. Por mais que tenha perdido muito espaço nos últimos anos, ela ainda é majoritária. Daqui uma década, duas, aí eu não sei, né? Hoje ainda é. Beleza? E aí, professor? Pode falar. Uma dúvida, não tem muito a ver com esse assunto, mas qual é o sistema ali do transformador do 110 para 220 ali? Bom, no caso do transformador, ele tem uma propriedade magnética, tá? Ele tem dois enrolamentos, um enrolamento primário e um enrolamento secundário. No meio dele tem um núcleo, tá? Esse núcleo pode ser de ferro, pode ser ferrite, pode ser outros materiais. A corrente que entra no enrolamento da primeira bobina acaba gerando um campo magnético, porque ela tem um número menor de espiras, e acaba induzindo no próximo enrolamento uma corrente chamada de corrente por indução, tá? Que atravessa o núcleo e acaba sendo induzida, percorrida pelo núcleo, acaba induzindo esse campo magnético no enrolamento secundário. E aí eu posso fazer o rebaixamento ou eu posso fazer a elevação, tá? Então vocês podem ver que o transformador ele tem dois lados. Se vocês ligarem um lado de 220, vocês podem tirar 127 do outro lado da alimentação, ou se vocês ligarem no 127 do outro lado, vocês vão ter 220, tá? Então,
Isso é feito através da indução de correntes do enrolamento primário para o enrolamento secundário. Beleza? Beleza. Tá? Existem cálculos específicos, que se eu der máquinas para vocês, vocês vão ver, que a gente consegue dimensionar o número de espiras, tensão de entrada, corrente de entrada, número de espiras segundo enrolamento, tensão de saída e corrente de saída. Tá? Na eletrônica, sempre a gente rebaixa. Tá? Assim, ó, muito raro as situações que a gente precisa levar, mas geralmente a gente se acaba rebaixando, tá? Para ligar na fonte, para ligar nos nossos equipamentos. Beleza? Tem muita coisa legal, muita coisa legal. Aprender a dimensionar transformador é algo show de bola, tá? Fazer ligação em cascata, em anel, circuito, perdas no ferro, perdas por esterese. Aí vocês vão perceber, vocês vão ver na prática que a lei da conservação de energia se mantém. Nada se cria, tudo se transforma. Na eletricidade não é diferente. Se vocês têm na casa de vocês 127 volts, tá? E vocês estão largando 220, vocês vão ver ali que tem um aquecimento muito grande. São as perdas pelas correntes parasitas ou pelas perdas no ferro. Então vocês vão ver que tudo acaba entrando, encaixando em tudo. Tudo é um conjunto de informações que são utilizadas e acabam nos dando lá aquilo que a gente precisa no momento. Seja para alimentar uma carga, seja para alimentar um equipamento eletrônico robusto, como um refrigerador, enfim, tudo isso faz sentido, tá? E aí a gente vai estudando. No nosso caso aqui, a gente precisa saber que a gente rebaixa de 110 ou 127 ou 220 para 12 volts em alternado, 9 volts alternados, assim sucessivamente. Depois a gente pega isso e retifica, filtra e regula para ter a contínua que vai alimentar o nosso circuito. Beleza? Então, vamos adiante. Hoje, pessoal, hoje a gente vai ver, então, as etapas de regulação, tá? A gente vai se deter a essas etapas aqui, tá? Então, assim, ó, nas etapas de regulação das fontes, a gente pode ter as etapas fixas, ajustáveis, simétricas e chaveadas, tá? Fixas, ajustáveis, simétricas e chaveadas. Olhem que legal isso aqui tudo, tá? Nesse primeiro modelo aqui, a gente tem um regulador série de tensão, tá? Vocês podem ver no esquema que aqui a gente tem um transformador. Esse transformador, então, vai rebaixar a tensão de entrada, tá? Sai de 110 volts e passa para 12 volts em corrente alternada. Depois ela vai para uma ponte retificadora com 4 diodos, ou seja, uma onda completa. Depois disso, ela passa pelo capacitor C1, onde é feita a filtragem. Depois dessa filtragem, ela vai para a etapa de regulação, que aí a gente tem aquela etapa que a gente viu, com o resistor, o transistor e o nosso diodo Zener, tá? E aí a gente vai ter 12 volts que eram alternados, passam a ser contínuos, tá? Beleza. Depois disso, pessoal, tá? Que vocês conseguem interpretar o esquema, que vocês veem a importância. Vocês podem perguntar, tá, beleza. Existem vários tipos de etapa de regulação. Nessa etapa aqui, a gente está trabalhando com os componentes dedicados. Um resistor, um transistor e um Zener, tá? Existem circuitos integrados. Um componente clássico, tá? Clássico dos nossos circuitos integrados é o 7805. Ele é da família 78. Ou seja, tá? Esse componente aqui, anos 70, 80 e 90, tudo que era 5 volts de saída, se fosse rádio de carro, rádio de doméstico, televisão, telefone não, mas centrais de telefone, né, no caso, para quem trabalhava, tudo era com 7805, tá? Onde tinha 5 volts em contínuo, vocês podiam ter certeza. O cara estava usando 7805, tá? Então, esse componente é um componente clássico. Vocês podem procurar na internet o datasheet, tá? O que é o datasheet? Eu acho que eu já falei. Se eu não falei, eu falo agora. É uma descrição
que fala sobre as informações do catálogo do fabricante, tá? Então, todo componente que existe na face da Terra eletrônico tem um datasheet, tá? Seja resistor, capacitor, diodo, transistor, SCR, amplificador operacional, 555, não importa. Tudo vai ter um datasheet. Então, vocês podem procurar na internet que vocês vão achar, tá? Esse componente aqui, ele tem algumas regras de utilização, tá? A regra mais importante de todas elas é que, no máximo, ele pode ser alimentado com uma corrente de, no máximo, 1 ampere, tá? Ele pode ter até 1 ampere. E tensão 5 volts de saída, tá? Ele vai ter, então, vocês podem perceber que aqui a ligação de retificação dele é apenas com um diodo. Então, ele está em meia onda na etapa de retificação, está sendo filtrado, mas na etapa de regulação, ele está conseguindo garantir a estabilização do sinal. Então, vocês podem ver que ele é um componente robusto, tá? Ele é um componente que vai ter as perdas dele de calor, né? Porque ele está fazendo um trabalho de retificação. Não vai aquecer tanto, mas ele vai ter uma certa perda, tá? E ele tem que ser alimentado no máximo com 1 ampere, tá? Ele possui 3 terminais, tá? Um terminal de entrada, um terminal de saída. E um desses terminais, ele vai ser o GND, ground ou terra, tá? Ele vai ser o que vai ser alimentado com a entrada negativa, tá? Beleza? Aqui, pessoal, vocês podem ver a tabela de utilização desse componente. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, ele é da família 78, tá? Nós temos a família 78, 05, 08, 10, 12, 15 e 24, tá? Então, até 24 volts, partindo de 5 e indo até 24 volts, nós temos, então, a família 78, que já nos serviu muito, tá? A gente já usou muito e nem sabe disso, tá? A corrente máxima sempre 1 ampere, independentemente da tensão. E vocês podem perceber o seguinte, ele consegue ter uma tensão de entrada mínima de 7 volts e máxima de 10 volts, tá? No caso, vem mínimo de 7 e máximo de 7. O que é isso? Ele vai ter, então, essa variação, tá? Por quê? Por que isso? Vai entrar 7 e ele vai largar 5, no mínimo, porque ele vai geralmente perder 2 volts para fazer o processo de regulação. 10 volts na saída, tá? Desculpem, 10 volts na entrada no máximo, é porque ele consegue, no máximo, descartar 5 volts na operação de transformação. Ele vai gastar 2, 3 vão ficar incomodando. E ele vai acabar liberando em forma de calor, tá? Se botar 11, ele queima na entrada, tá? Então, ele sempre vai ter essa variação de mais ou menos 2 ou 3, tá? No caso, no mínimo, ele vai ter essa diferença aí de 2 na entrada, tá? Então, vocês podem ver 7, 10, 12, 14, 17 e 26 na entrada, respectivamente, de 5, 8, 10, 12, 15 volts de saída, tá? Então, essas informações que a gente precisa ter para começar a brincar, começar a trabalhar, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Vocês podem ver aqui, então, o encapsulamento, tá? O que é o encapsulamento? O encapsulamento é um material invólucro que fica na volta do componente, onde os condutores, os materiais, eles vão ser envolvidos, não deixando que haja, então, algum dano por toque ou por, como eu posso dizer, energia cinética, que fique, né, energia estática, no caso, ou umidade, né? Então, o papel do encapsulamento é isso, é fazer, envolver e proteger, então, os materiais condutores internos, tá? Vocês podem ver ele aqui, ele possui 3 terminais, tá? VIN, de entrada, GND, ground ou terra, e VOUT, que vai ser a nossa saída, tá? Aqui, vocês podem ver o esquema que é utilizado em diagramas, tá? A primeira imagem nos mostra, então, o componente como ele é na vida real. A segunda imagem nos mostra, então,
quando a gente vai interpretar um diagrama eletrônico ou uma planta eletrônica, vocês podem ver que ele vai aparecer dessa forma, tá? Então, por isso que é importante a gente ter essa comparação entre os dois tipos de simbologia que nós temos do nosso componente, tá? Agora, pessoal, eu falei da família 78, tá? A família 78 nos larga um sinal positivo de saída, tá? Nesse caso aqui, eu vou falar da família 79. Família 78, positivo. Família 79, negativo, tá? Então, vocês podem perceber que por essa imagem, todos os componentes inverteram, tá? Por que que tudo inverteu? Por que que todos os componentes trocaram de lado? Alguém consegue me dizer? Tá fazendo o caminho ao contrário? Tudo bem. Se na família 78... Porque ele está reduzindo a tensão. Não, ele está reduzindo a tensão, mas não é por isso que trocou de lado. O porquê que trocou de lado? Quando a gente está falando da família 78, a família 78 trabalha com o semiciclo no sentido positivo. Quando eu estou falando da família 79, eu estou falando, então, do sentido negativo. Tá, mas aí vocês vão ficar perguntando, tá, mas por que que eu quero um sinal negativo de saída? Para poder inverter o sentido de trabalho, de funcionamento. Na indústria, durante muito tempo, para se fazer o controle eletrônico de motores elétricos, se usava um sinal positivo para dar um sentido de giro para um lado e o negativo para dar um sentido de outro lado, como, por exemplo, um elevador. Eu quero que ele suba, então eu vou aplicar um sinal de mais 5 volts. Eu quero que ele desça menos 5 volts, então ele sobe ou desce. Tá? É arcaico falar assim, mas era o que se tinha antigamente. Os circuitos eletrônicos eles eram muito precários, muito básicos, mas funcionavam bem, né? Até aprimorarem esteiras, elevadores, o processo era esse. Joga um sinal positivo para um lado, sinal negativo para o outro, vou fazendo um controle. Bom, eu tenho que subir, tenho que descer, tenho que ir para o lado, tenho que ir para o outro, tenho que ir para frente, tenho que ir para trás. É esse o processo. Tá? Se vocês pegarem um carrinho de controle remoto, vai para frente, estou jogando sinal positivo, vai para trás, um sinal negativo. Tá? Hoje o processo já mudou um pouco. Tá? Hoje a gente já tem circuitos, né, mais específicos, enfim, placas, mas antigamente o processo era todo esse. Só que mesmo nesses circuitos modernos, nesses circuitos que a gente tem aí, que ele é circuito impresso e tal, a lógica é a mesma. Não adianta o cara olhar e tal e ver se ele não souber o pensamento, a lógica, como que foi construído. Que nem eu disse para vocês, eu já tive problema com o meu smartphone, né? Levei para o conserto. Cheguei lá, larguei para o cara, comecei a perguntar para ele, tá, mas como é que tu faz isso? O que é isso, o que é aquilo? Ele não sabia o que era transistor, não sabia o que era diodo, não sabia. Basicamente, o conceito de eletrônica do cara era nenhum. Só que ele sabia medir os componentes e ver, olha, nessa entrada tem que dar tanto de tensão. Se não der tanto, eu troco. Solto e dissolto. O que está fazendo, eu sei que se eu trocar, funciona. E é basicamente assim que funciona até hoje. Né? Os caras estão aí, estão trabalhando, estão trocando, estão fazendo manutenção em televisores, estão fazendo manutenção em smartphones, mas a eletrônica mesmo, o porquê das coisas, o funcionamento de tudo, raras exceções, né? Muito poucos, assim. Então, é basicamente isso, pessoal. E é uma coisa bem engraçada na eletrônica. Quem trabalha com analógica não gosta de trabalhar com digital. Quem trabalha com digital não gosta de trabalhar com analógica. Mas uma coisa eu digo, quem trabalha com analógica, se quiser, se for atrás, trabalha com digital. Quem trabalha só com digital, não trabalha com eletrônica, não consegue. Por quê? Não é que a pessoa não tenha capacidade, não é isso. É que na analógica aí o negócio é mais embaixo, não é assim. A eletrônica analógica, o conhecimento, ele é muito mais específico, as coisas são muito mais aprofundadas, tá?
A digital ou funciona ou não funciona. Ou é 0 é 1, ou é 0 é 5. Não tem toda essa lógica de conhecimento, tá? Ou programação, né? O cara que às vezes trabalha com programação, linguagens aí, trabalha em C ou em outras linguagens aí, o cara acaba tendendo mais para o lado da eletrônica, né? Mas não vai fazer manutenção em analógico, né? Quem trabalha com a digital não faz. Muito difícil, tá? Então é isso. Família 78, sinal positivo. Família 79, sinal negativo, tá? Vocês podem perceber que o encapsulamento já é diferente, tá? Nesse caso, inverteram-se o sinal do GND e com o VIN, que é a tensão de entrada, né? VIN, sempre que vocês verem VIN é entrada, IN é entrada e OUT é saída, tá? Então, VOUT, tensão de saída, VIN, tensão de entrada, tá? Nesse caso, mudaram-se, né? Por que se mudou? Até para não haver confusões com a família 78. Então, trocaram-se de posição os terminais para que não houvesse, então, nenhum tipo de dano ou algo gerado por isso, tá? A dúvida é da onde vem os 9 volts negativo que entra nele. Oi? Da onde vem os 9 volts negativo que entra nele? Ele está trabalhando... Componente? Oi? Ele De tá qual componente que vem, no caso? A tensão que vem da nossa rede é alternada. Tu concorda comigo? Tá. O que é uma tensão alternada? Um sinal de corrente alternada. Ela vai ter um semiciclo positivo e o negativo, não é? Concordas comigo? Aham. Se eu uso um diodo para retificar, eu posso botar ele numa posição que saia uma tensão no sinal do semiciclo positivo, ou eu posso mandar um sinal que saia do semiciclo negativo. Você entendeu a sacada? Não, eu não consegui entender ainda da onde vem o sinal negativo. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Então, num circuito desse, tem o 78 e tem o 79 juntos. Oi? No circuito tem o 78 e o 79. Aí o Sim. 78 faz o positivo e o 79 negativo. Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Vamos ver aqui. Aí sim, eles fazem parte do mesmo circuito, é isso? Não, O 79 e o 78. Não, eu vou te explicar. Ou eles podem... Ou uma placa pode ter só um ou só outro. Eu vou te explicar aqui. Tá? Tu pode ter só um, outro pode ter só o outro pode ter os dois. Vai depender do que tu quer fazer. Tá? Vai depender do que tu quer fazer. Vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou fazer isso aqui no quadro, que aí tu vai entender melhor. Tô conseguindo ver o quadro? Sim. O negócio é o seguinte, ó. A minha rede vai me dar isso aqui, ó. Tá? A minha rede vai me dar isso aqui. Quando eu estou trabalhando o meu diodo, dependendo da posição que eu colocar, ele vai conduzir só no semiciclo positivo, tá? Então, quando eu aplicar aqui um sinal no meu diodo,
Na minha saída, eu vou ter isso aqui, ó. Só no semicírculo positivo. Beleza? Beleza. Estou trabalhando com a família 79, tá? Quando eu estou trabalhando com a família 79, o meu diodo vai fazer isso aqui, ó. Ele vai estar conduzindo, tá? Inversamente. Tá? Então, a minha curva de polarização vai ser essa, ó. Nesse caso aqui, o meu diodo está invertido. Vai deixar passar só o semiciclo que vem lá da rede negativa. Nessa situação, passa só o positivo. Então, pela posição da minha rede, eu consigo alimentar o meu 78 só com sinal positivo ou o meu 79 só com sinal negativo. Tá? Porque esse cara aqui, o diodo, ele está atuando como uma chave. Ele é uma chave, tá? Que pode ser tanto uma chave aberta ou uma chave fechada. Tá? Conseguiu entender? Entendi. Entendeu mesmo? Os dois diodos podem ser aberto ou fechado, tanto o 78 quanto o 79? Vai depender do que tu está programando. Se for essa a tua necessidade, se tu quer um sinal negativo, tu vai mudar a posição, tá, dos teus diodos no sentido da fonte, e aí tu vai alimentar ele com um sinal de semicírculo positivo ou com um sinal de semicírculo negativo. Entendeu? Entendi. Porque tu tem os dois, você está trabalhando com alternado, é o que está vindo da rede, né? Então, Na verdade, ele libera um e isola o outro. perfeito, exatamente, ele libera um e isola o outro. Posso trabalhar com os dois ou posso trabalhar só com um. Tá? Isso depende da posição do diodo ou da posição que tu coloca ele, aberto ou fechado ou indiferente. Não, vai depender da posição que tu colocar ele. Ele tem um sentido, ele tem um sentido positivo e um sentido negativo. Mas a gente vai ter uma aula só sobre diodos, tá? Então aí vocês vão entender especificamente Não, o funcionamento mas dele. deu para entender ali. Tá? Ele é polarizado, ele tem um lado positivo e um lado negativo, ele tem o catodo e o anodo. Tá? Se eu polarizar ele diretamente com sinal positivo no anodo, ele vai abrir. No caso, vai fechar, vai ficar como uma chave fechada. Se eu polarizar ele vai ficar uma chave aberta, ele não vai deixar passar. Tá? Ele vai bloquear. Então, e aí eu vou fazendo o arranjo como eu quiser. Se eu quiser, preciso de um sinal positivo, preciso de um sinal negativo, aí vai depender da posição dele, tá? Mas o sinal negativo é só para, no caso, tipo, que nem tu explicou ali, a inversão de motor elétrico, do tipo assim. Pode ser para inversor de motor, porque na verdade praticamente tudo a gente vai aplicar o motor, seja na esteira, seja no elevador, seja, né? Então é basicamente para isso, para fazer essa inversão aí, tá? Existem formas de fazer a mesclagem, né? Nesse caso aqui, ó, depois a gente vai trabalhar com a fonte simétrica, tá? A fonte simétrica, ela vai trabalhar tanto com os dois. Aqui nesse caso está usando um exemplo de 78 e um exemplo de 79. Então vocês podem ver que na saída a gente tem mais 12 e menos 12, em contínuo. E aí que a gente vai fazer a automação desses motores ou de outros equipamentos, tá? Beleza? Alguma dúvida? Não? A hora de perguntar é agora.
Beleza. A gente falou de valores fixos de tensão, tá? Fixos. Agora, eu vou falar dos valores variáveis, tá? Valores que podem ser ajustáveis, tá? Então, pessoal, eu estou falando de um componente que revolucionou todo o mercado da eletrônica. Ele é um componente muito famoso, é um componente que já foi utilizado até hoje, que é o LM317, tá? Esse equipamento, tá? Esse circuito integrado, ele tem a capacidade de fazer a variação da tensão de entrada, que vai de 1,5 volts até 35, tá? Junto com o potenciômetro, que é um resistor ajustável, eu consigo então fazer o ajuste de maior ou menor resistência, eu consigo ter uma tensão de saída variável. Isso daí foi fantástico, fantástico. Para uma fonte de alimentação, para circuitos de som, para circuitos de equipamentos industriais. Nossa, esse componente aí é um componente show de bola, tá? Então, basicamente, tá? Ele vai ter uma perda de calor muito significativa. Há quem use dissipador de calor para poder usar ele, porque ele aquece mesmo. E tu tem lá sempre uma variação de entrada, tá? Que tu pode fazer o ajuste para mais ou para menos, tá? Então, esse componente aí, eu tenho até um videozinho de um circuitinho que eu montei com ele, tá? Que eu fazia lá, eu aumentava o potenciômetro e mostrava na leitura que eu estava aumentando a tensão. Então, para utilizar em equipamentos como, por exemplo, osciloscópios, para fazer leituras de outros componentes, enfim, pessoal, dá para deitar e rolar, tá? Esse componente é show de bola. Ele tem no máximo, uma alimentação de 40 volts de entrada e na saída ele tem no máximo, ele larga 45, tá? Então, ou seja, entram até 40 volts alternados ali ou unilateral e ele rebaixa, tá? Vai no máximo até 35, ele perde 5, tá? No mínimo, desculpe, no mínimo, é uma entrada de 1,5. Por quê? Porque ele perde até 0,3, 0,4 no processo do elo de realimentação, tá? Então, vocês podem ver que, no mínimo, ele larga 1,2 volts, no mínimo, porque ele precisa dessa perda aí para conseguir trabalhar bem, tá? Tranquilo? Aquelas fontes que se usam em laboratório de eletrônica, tipo, para mexer em celular mesmo, ou coisa assim, elas usam isso? Não sei se tu está entendendo, aquelas fontes digital que tu ajusta a voltagem que tu quer testar quer testar uma placa, aí sei lá, a placa é 12 volts, essa aí mesmo que eu falo. Essa aqui, o processo é esse, tá? Existem outros componentes que permitem uma maior tensão aplicada, mas a gente acaba optando pelo LM317 quando vai fazer circuito doméstico, tá? Circuito que a gente usa equipamentos da nossa residência e tal. Já para uma fonte que a gente usa, tem fontes com LM317, mas são fontes que são mais limitadas, né? Elas vão até 35 volts no máximo. Às vezes há uma necessidade um pouco maior, né? Existem outros componentes que fazem isso, tá? Nesse caso, essa fonte aqui, ela tem 2 canais. Um canal, muito provavelmente, com LM, tá? Aí, outras famílias, aí entram outros dispositivos. Beleza? E outra dúvida, essa fonte aí, ela só, por exemplo, ela só larga 38 volts na saída contínua ou tem a opção de alternada também? Não, tu pode tanto trabalhar com contínua quanto alternada. Ela te dá as 2 opções. Eu tinha essa dúvida faz tempo. Eu achava que era só contínua a saída dela. Não. Pode trabalhar com alternada também depende da fonte, tá? Nesse caso aqui, as nossas, sim. Trabalha tanto com corrente contínua, tensão alternada. Beleza?
Tranquilos? Então, vamos adiante. Tá? Vamos adiante. Aqui é o encapsulamento do LM317, tá? Esse componente, então, ele tem esse invólucro aí, tá? Que o ajuste dele, porque o terminal de ajuste que vai ser, então, colocado junto com o nosso potenciômetro, ele vai ser no primeiro terminal, tá? Depois a gente tem o Vout, tá? E o Vin, tá? Aqui vocês podem ver do lado, então, a nossa simbologia, que é aplicada nos esquemas elétricos e eletrônicos, tá? E é basicamente isso. Aqui é a fonte simétrica, tá? Que é aquilo que a gente estava falando, que é a combinação, tá? dos dois circuitos integrados, tanto 78012, desculpe, 7812 quanto 7912, porque são as duas famílias, né? 78 e 79. Os dois finais é o que vai determinar a tensão, tá? Se é 8, 10, 15, 20, 30, aí não importa, tá? Vai ser basicamente isso. Na saída, a gente vai ter o zero, mais e menos, tá? O zero, ele é um ponto de parada, tá? Que ele fica no meio termo entre ir para o negativo ou ir para o positivo, tá? Ele é só para deixar parado. Ou para deixar no centro, tá? Beleza? Tranquilo? Nesse caso dessa fonte, o diodo ele vai ser vai mandar tanto positivo quanto negativo nesse caso. Porque ele aqui, ó, muito boa a tua pergunta, muito boa. Eu quero que vocês olhem aqui, ó, e eu quero que vocês vejam aonde estão as ligações, tá? Nesse sentido aqui, ó, onde está vindo por 79, ele está entre os dois anodos, tá? Então, ele está vindo quando o sinal que passa é negativo. Então, ele está alimentando com negativo. Quando ela está vindo aqui por 79, ela está vindo na saída, tá? Nos catodos. Então, está vindo sempre, só o sinal que passa é o negativo, o positivo, que vai alimentar ela. Entenderam? Agora que tu mostrou, deu para enxergar certinho. Oi? Agora que tu mostrou ali, deu para enxergar certinho a ligação dela ali, né? Na verdade. Então, basicamente isso. Mandando negativo, outro diodo mandando positivo. Positivo. Porque aqui, ó, vocês podem ver o seguinte, tá? Eu vou até fazer isso no quadro, para vocês entenderem. Acho que fica melhor a gente visualizar, tá? Aqui vocês vão ver e não vão esquecer nunca mais. Deixa eu ver se o esquema está igual. Aqui está invertido. Vou botar igualzinho, tá? Para vocês não se perderem.
Beleza. Isso aqui está igualzinho, tá? Então é o seguinte, qual é o conceito da corrente alternada, tá? É a variação. Horas, aqui, vai me largar um sinal nesse sentido aqui. Positivo e negativo. Só que a tensão está variando. Horas positiva, horas negativa. Então, em alguns segundos, ela vai acabar trocando sentido. Então, aqui vai passar positivo e aqui ela vai passar negativo, tá? Isso vai acontecer a mesma coisa aqui. Horas ela vai estar positiva, horas ela vai estar negativa e aqui é a mesma coisa, tá? Quando ela vir para cá, quando ela for negativa, tá? Negativa, ela vai conduzir aqui, tá? Porque ela está conduzindo nesse sentido. Então, vai vir esse negativo, vai vir e vai alimentar o 7812. Quando for negativo aqui, esses dois aqui barram. Esses dois não deixam passar, tá? Quando vem positivo, no caso, esse aqui barra e não deixa passar para lá, porque o sinal está sempre oscilando. Horas positivo, horas negativo, horas positivo, horas negativo. Esse conjunto aqui, pela posição, tá? Ele está me deixando passar o sinal negativo. Quando vem positivo, barra. Fica como uma chave aberta. Quando vem o positivo, esse sentido aqui vai deixar conduzir e vai liberar o meu sinal de mais lá para o 78. Quando vem o negativo, ele me libera e vai lá para o 79. Tá? Então, a relação é basicamente essa. Horas conduz, horas corta. Horas conduz, horas corta. Quando vem o positivo, esse arranjo manda para o 79. Quando vem o sinal negativo, aqui bloqueia, esse arranjo manda para o 79. Quando vem positivo, vai para o 78. Entenderam? Não, entendi. Então, ele isola uma frequência e libera a outra. Exatamente. Vai isolar uma, vai liberar a outra de acordo para qual deles ele tem que mandar, ou positivo ou negativo. Exatamente. Exatamente. Acho que ficou... Isso só de acordo com a posição dos diodos ali, né? Um diodo ele vai isolar, vai pegar vai isolar uma frequência, outro vai isolar outra e mandar para o circuito que ele precisa mandar, né? Isso mesmo. No caso não é frequência, é sinal. Perdão, sinal. Tá certo. É o sinal, mas é isso aí que tu falou. Basicamente esse processo, tá? Então a função do diodo é isso, retificar. E liberar o sinal que ele foi polarizado. Sim. Se ele for polarizado diretamente, ele conduz. Se ele for polarizado inversamente, conduz ou corta. Como uma chave, como um interruptor. Só que precisa vir um sinal adequado. Tá? Mas não se preocupem com o diodo. A gente vai falar só dele. A gente vai ter uma aulinha só para falar dele. Tá? Fiquem tranquilos. Então, beleza. Fonte simétrica é basicamente isso. E para finalizar com chave de ouro, tá? A cereja do bolo é a fonte chaveada. Tá? O que é a fonte chaveada? É a grande tecnologia do momento. É o que a gente utiliza aí na mais tecnologia de ponta. Tá? O que diferencia essa fonte das demais fontes? O processo é o mesmo. Retifica, filtra, regula. A grande diferença é que ela tem um transformador com um núcleo de ferrite. Tá? Então, esse transformador com núcleo de ferrite, ele tem uma capacidade de condução excelente, com praticamente zero de perdas. Tá? Então, ele não vai ter perdas no cobre, ele não vai ter perdas no ferro, ele não vai ter perdas por estresse, ele não vai ter nenhum tipo de perda. Então, ele com dimensões muito pequeníssimas, consegue ter uma condutividade extraordinária. Além disso, ele refaz
o fluxo de filtragem, retificação, deixando com que o sinal se ajuste pelo chopper, elo de realimentação que é colocado. Então, vamos supor, a minha fonte, a minha carga exige um pouco mais de tensão do que ela foi dimensionada, ele dá conta, porque ele aumenta a saída, então ele aumenta a entrada, fazendo o equilíbrio. Se por um acaso a minha carga não está exigindo mais do que o necessário, ou está exigindo menos, ele se adapta, regula e acaba largando, trazendo mais economia. Tá? Então, essa fonte é a vanguarda. Tudo em função do transformador com núcleo de ferrite. É o grande diferencial. Alguém tem alguma dúvida? Beleza? Essa fonte chaveada, não é mesmo que tu usa no circuito de câmera? Pode ser, pode ser. Tipo de 12 e 50 amperes. Bom, é que, claro, tudo que tu for alimentar, tu pode alimentar com uma fonte convencional, um transformador, um núcleo de ferro, só que quando tu quer diminuir o espaço, as dimensões, tu opta pelo núcleo de ferrite porque ele é bem pequeno. Um trafo vocês conhecem, né? É um negócio grande, pesado. Por mais que seja um trafo rebaixador pequeno para eletrônica, ele vai ter. Só que esse núcleo de ferrite é bem pequenininho. É um transformador que tu quase não nota. Tá? Então, ele diminui o espaço. Então, ele é fantástico, né? Vocês podem ver aqui pela imagem, ó, o transformador, ele parece ser até grande pela imagem, mas ele é bem pequeno. Tá? Ele tem altos níveis de indutância, né? Então a capacidade de indução é muito grande. E um dos maiores benefícios é a redução das dimensões do componente, né? Diminuir esse espaço que ele ocupa, né? Então é um componente show de bola. Show de bola. Isso aí lembra um pouco, agora tá mostrando aí, me lembrou um pouco o CDI da moto, né? Que antes era platinado com as bobinas, né? Aí tira as bobinas, ficou tudo num CDI, no caso de elétrica de moto, né? Elétrica de moto, automotiva, assim, eu não manjo muito, assim. Já troquei transistor, diodo para um amigo, já a minha moto mesmo já deu problema em fusível, em relé, eu troquei, uma coisa básica, né? Agora, abrir chicote, ver essas coisas aí, eu não... Não deve ser muito difícil. Eu já vi que no painel da moto ali, para fazer a ligação dos LEDs ali do painel, aí um circuitinho bem básico ali, né? Com diodos que conduz para um lado, conduz para o outro. É bem legal, assim. Mas não propriamente, assim, bobina, funcionamento, essas coisas eu nunca me aprofundei, assim, nunca lidei diretamente, sabe? Mas é bem legal. Eletrônica é show de bola. Eletrônica a gente faz muita coisa. E outra coisa, pessoal... É que, na verdade, na moto, antigamente, o platinado fazia isso aí de transformar em 12 volts. A moto ficava em 12 volts através do platinado e passava pelas bobinas, né? E aí eles criaram o CDI, que é o que eles dizer que parece com essa fonte de ferrite aí, porque ele faz tudo num só, e ele é bem menor. Só foi por isso que eu me lembrei, foi só essa observação. Pode ser uma fonte chaveada, pode ser. Não tenho essa informação para te dar. Não. Pode até ser. E é isso que eu estava dizendo. A eletrônica, ela é fantástica porque ele é um campo que não é muito explorado. É um campo assim, ó, na nossa cidade, principalmente porque a gente aqui não tem técnica eletrônica, né? A gente tem técnica eletrotécnica, mas eletrônica a gente não tem na cidade. Pelotas tem. E é um campo assim que muita gente acaba desistindo. Estragou, vou comprar um novo, não vale a pena. A manutenção que tem, ou cobram muito caro, ou não sabem arrumar, né? Quem já levou aqui componente eletrônico para oficina e o cara disse que não tinha conserto, né? É muito difícil não ter conserto. Olha, salva as exceções. Só que às vezes não sabe qual é o defeito, não acha o defeito. Não tem conserto, né? Teve uma situação que levaram um projetor multimídia aqui do campus para o concerto. Eram 8, levaram para um cara lá. Aí o cara disse que os 8 estavam com a placa queimada. Estavam os 8 queimados, não tinha o que fazer. Aí trouxeram para o laboratório aqui.
Aí os guris, a gente começou a mexer, a gente desmontou tudo. 2 tinham prismas, que a gente trocou dos outros. 2 eram 2 capacitores e um era alguma coisa na fonte que ele não mexia. Então, dos 8, a gente desmontou e fez 6. Só usando as peças de um para o outro. 2, como a gente ficou usando as peças para substituir, ficaram inutilizados ali. Mas se a gente comprar as peças, a gente bota ele para rodar, né? Então, sempre tem um jeito de consertar. É que às vezes, né, falta conhecimento ou, né, falta experiência. Às vezes acontece de tu ter que trocar um circuito inteiro e aí já o custo é um pouco maior. Aí tu não consegue achar a peça, aí tu tem que ir para outro lugar e tal. Aí encarece mais um pouco, né? Mas de não ter o que fazer é difícil. A não ser que tenha prendido fogo, né? Aí não tem o que fazer mesmo. Agora, do contrário... Beleza? Vamos fazer a chamada? Deixa eu ver. Diego. Tô aqui. Douglas. Presente. Eliezer. Opa, tô aqui. Felipe. Ismael. Israel. Aqui. Israel. Yuri. Yuri. Leonardo. Aqui. Lucas. Michael. Professor, o Ismael botou presente aqui no chat aqui. Tá. Já chamou o Cristiano aí, ô professor? Não. Michael. Matheus Pinho. Presente. Matheus Lopes. Presente. Matheus Melo. Presente. Patrick. Presente. Thiago Oss. Thiago, não? Thiago Borges. Thiago Oliveira. Pô, nenhum dos 3 Thiago tem. O Thiago Borges está no trabalho. Tá. Ele botou no grupo lá. Tá, Cristiano. Aqui, presente. Carlos. Presente. Avner. Presente. Alex. Alexson. Não? O Alex tá trabalhando também, ele botou no WhatsApp lá. Beleza, então, pessoal. Então era isso, pessoal. Hoje já foi muita informação para vocês, tá? Já extrapolei aqui. Então a gente viu o regulador série, tá? Com os componentes dedicados. Regulador fixo positivo. Regulador fixo negativo. As fontes simétricas, as chaveadas e as variáveis com o LM317, tá? Então por hoje está de bom tamanho. Nos consegue esse material em PDF depois? Claro, claro. Disponibilizo no grupo, tranquilo. Ô, professor. Pode falar. Professor, Pode falar. o Michael Mazzocchi avisou aqui que caiu a internet dele, ele não conseguiu responder a chamada. Não tem problema. Já botei. Ele estava na aula aí. Tá. Era o J7 New, aquele. Beleza. Então tá. Valeu. Valeu. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite aí. Valeu.